Quando desenvolvemos um aplicativo, é muito comum, em algumas situações, os nossos usuários precisar confirmar algumas ações, como por exemplo, o nosso usuário vai precisar concordar com algum termo ou remover alguma coisa e aquilo tem algum certo risco que ele precisa se atentar. Esses componentes que a gente acaba utilizando, muitas vezes são caixas de diálogos que tem aqui em aplicativos mobile. E hoje eu quero mostrar para você como que você consegue implementar essa funcionalidade, esse componente dentro do Jetpack Compose. Se você já fez isso aí no sistema de views, você vai perceber que é bem diferente da maneira como a gente faz nessa ferramenta. E é claro, antes de começar o conteúdo, é muito importante trazer aquele recado para você que ainda não fez inscrição, considerar fazer a inscrição, deixar um comentário, um like, compartilhar o vídeo, porque isso apoia bastante aqui o canal. E agora que eu trouxe todos esses recados, deixa eu entrar aqui na minha tela principal. Eu já estou aqui com o Android Studio, com um projeto que eu iniciei agora com o Jetpack Compose, e a gente vai ver mais ou menos como é que funciona essa parte de caixa de diálogo. Eu já quero deixar bem claro que vai ter sim uma parte da documentação aqui do Android mostrando tudo o que você precisa saber sobre esse componente. O meu objetivo é ir bem direto ao ponto, a um exemplo para você ver isso funcionando na prática e entender como é que vai ser aí a interação no seu dia a dia trabalhando com o Jetpack Compose. Então a primeira coisa que você pode saber é que já vai existir um composable chamado de Dialog e também vão ter outras implementações, como é o caso do Alert Dialog, que ele já vem aí com algumas configurações extras, até mesmo ali uma integração com Material Design. Nesse caso específico, dado que é a primeira vez que a gente vai utilizar, vamos ver essa implementação com o Dialog que a gente vai perceber aos poucos como que funciona, quais são os comportamentos iniciais, até para você ter esse feeling inicial, vamos dizer assim, esse sentimento, né? E aí em seguida você pode partir para a documentação para ver outros exemplos, até mesmo para identificar, né, se o que você precisa está aqui dentro da documentação. Se não tiver também, deixa aí nos comentários que eu posso te ajudar. Agora que eu trouxe toda a referência, vai ter os links aí no vídeo, eu vou entrar aqui no Android Studio e vamos ver aí como é que funciona esse Dialog. A primeira coisa que a gente pode notar é que podemos sim chegar aqui dentro dos nossos composables e chamar o próprio Dialog. Isso aqui já é o suficiente para trazer o comportamento inicial desse componente. Então eu vou executar o app e vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só, o app foi executado e perceba que o nosso aplicativo ele tá com uma tela meio cinza, né? É como se fosse de fato aquela sombra que aparece quando a gente tem um dialog sendo apresentado. Até mesmo se eu faço aqui o back do nosso aplicativo, veja que ele meio que segurou isso daqui. E é uma característica desse nosso dialog dentro aqui do Jetpack Compose. Então perceba que vão ter alguns detalhes que a gente vai precisar se atentar nesse tipo de implementação. Não é apenas usar o dialog e tá tudo certo, vão ter várias coisas que a gente precisa se atentar. A primeira delas é a seguinte. Veja que quando a gente colocou o dialog, ele já apresentou sem nenhuma opção para a gente apresentar, né? Já foi logo de cara. Isso significa sim que a gente precisa fazer o gerenciamento de estado para colocar uma condição para o dialog aparecer e também uma condição para que ele desapareça. Tudo bem? Então sempre que você trabalhar com dialog, pense que você vai precisar colocar uma situação condicional. Assim como é muito comum dentro do Jetpack Compose quando a gente quer apresentar ou então quer esconder um composable. Aqui no dialog vai ser a mesma coisa. Então como que a gente faz isso? Basicamente, a gente pode envolver esse código aqui do dialog, deixa eu até maximizar esse código aqui, né? Porque senão vai ficar difícil de ver. Agora sim, vou até ver se eu não estou na frente de vocês, beleza? Tá tudo certo. Então, a gente precisa colocar uma condição para verificar se o dialog ele deve ou não ser aberto, tudo bem? Então a gente pode colocar, por exemplo, uma variável que vai ser o nosso estado, né? Is display dialog, algo do gênero, ou então algum outro nome que você preferir. E em seguida a gente cria essa variável que vai ser ali a nosso estado para esse dialog, né? Aí, como a gente já viu em outros vídeos, se você ainda não aprendeu, também tem vídeos aqui de gerenciamento de estado no Jetpack Compose, posso deixar o link aí em card na descrição. Basicamente é só colocar o Mutable State Off e, a princípio, você determina que o dialog não vai ser apresentado, já para não ter logo essa cara bem no começo quando a gente executar
esse composable, né? Então, a princípio, ele não aparece, ele vai apresentar em uma situação, em uma ação que a gente desejar. Aí vem aquela questão, né? Qual que vai ser essa ação? A inicial pode ser um botão, até mesmo para não apresentar aquele botão que vai ocupar toda a tela, eu vou envolver todo esse código dentro de um box, tá bom? Então temos aqui o nosso box, pode até mesmo colocar como um fill max size, e eu vou colocar todo esse código que a gente escreveu, né, desde o nosso estado ao nosso dialog, e agora o que eu vou adicionar vai ser aí o código, por exemplo, de um botão, né? Poderia ser qualquer outro composable, desde que tivesse ação de clique ou alguma outra ação para alternar aí esse estado, né? Então, por exemplo, um button. Nesse button, basicamente, eu vou colocar o nome para indicar que vai abrir o dialog. Então, abre dialog, só para ser como exemplo, né? E, é claro, ele precisa aí acessar o nosso estado, que é o isDisplay dialog. Aí, nesse caso, o que ele vai fazer? Quando ele verificar, né? Ou melhor, quando ele for acessível por meio de um clique, basicamente, a gente vai pegar esse isDisplay dialog e vai indicar que é true. Sendo true, vai fazer ali a recomposição, o if vai verificar se é verdadeiro ou se é falso, e então vai apresentar aí pra gente, ou não vai apresentar, né? É basicamente isso. Deixa eu só envolver esse dialog aqui em chaves para não ter nenhum tipo de bug, né? Então deixa eu dar um Ctrl Alt L para ele autoformatar. A princípio é isso, né? Então vamos agora testar para ver se esse comportamento de apresentar e esconder vai funcionar de alguma maneira, né? O esconder ainda não vai, mas o apresentar vocês vão perceber que vai. Rodando o app novamente, veja que agora a gente tem um botão que é o Abre Dialog, e quando a gente clica nele, aí sim ele começa a ficar escuro. Mas perceba que se eu clico aqui no dialog, ou então se eu faço aqui o botão de back, ele simplesmente não faz nada. Por que que isso acontece? Porque esse é o comportamento padrão que a gente tem no dialog baseado nas propriedades que a gente tem disponíveis, né? Se a gente vê aqui nos parâmetros, vai ter esse carinha chamado de properties, né, que é a label dele, que vem com uma implementação chamada de dialog properties. Aí veja que ele já tem ali uma instância disso, né? E nessa instância vão ter aí algumas opções que já vêm marcadas, como por exemplo, dismiss on back press, né? Então o que que isso significa, né? Que ele, no momento que a gente fizer um back, ele vai executar esse dismiss. Então perceba que esse on dismiss request é a forma como a gente comunica aqui com esse dialog para alternar ali o nosso estado. Então, é dessa maneira que a gente trabalha aqui com dialog. A gente sempre vai ter que trabalhar em cima do seu estado. Então, se a gente quer que ele feche quando ocorrer essas ações que são comuns, como clicar fora do conteúdo, fazer o back, vai ser a partir desse onDismiss request, tá bom? Então, vamos colocar até mesmo essa alteração, ó, isDisplay dialog, agora igual a falso, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Pode tirar o properties, porque ele já tem essa implementação padrão. Vamos ver aí o que vai acontecer. Beleza, o app executou. Eu vou abrir aqui o dialog e olha só, ele veio com aquela situação em que o dialog está apresentado aqui pra gente, né? E se eu clico agora aqui no back, olha só, ele já funciona, tudo bem? Então veja que agora sim está funcionando, né? Se eu faço outros cliques aqui fora, aí ele já não funciona, ele não executa ali o nosso onDismiss request. Aí teria sim que fazer alguma outra ação mais internamente para identificar quais são os outros pontos que isso daqui precisa sair. Tá bom? Então, agora que a gente viu esse comportamento inicial, como é que faz para a gente colocar um conteúdo? Aqui é como se fosse composables qualquer, tudo bem? A gente está dentro aqui de um content. Então, dentro do content, a gente coloca o que a gente quiser. Como, por exemplo, eu quero colocar um column, né? Pode ser qualquer outra coisa também, qualquer outro tipo de componente de layout. E nesse column eu quero adicionar ali um título, né? Então eu quero falar, cadastro... ou então remoção de dado, cadastro de usuário, algo do gênero, né? Aí eu quero colocar mais um texto para poder indicar que vai ter ali, olha, você está fazendo um cadastro, qualquer coisa que vocês quiserem colocar, tudo bem? Vou deixar aqui um spacer, desse spacer eu vou colocar aqui um size, só para a gente ter alguma coisinha mesmo, tá bom? Então spacer, aí eu coloco aqui um sizezinho de 16dp, algo do gênero, e por aí vai. Vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem, tá bom? Até mesmo, né, o que é interessante nesse ponto é colocar um background, porque como a gente viu, o dialog ele não vai ter nada, então vai ficar como se fosse transparente. Então o ideal é que esse column, por exemplo, ele tenha uma altura e uma largura, então pode ser um size, sei lá, de 200, 400 dp,
você pode determinar um tamanho que seja interessante. Um background pode ser ali um branco mesmo, tudo bem, que é o white. E em seguida você pode até mesmo colocar ali alguns espaçamentos para o conteúdo ficar um pouquinho mais dentro ali do nosso container, né, e não tanto ali nas extremidades. Então colocando, por exemplo, 16 dp, depois de aplicar a altura e largura, o nosso plano de fundo, e até mesmo se você quiser enfeitar um pouquinho mais e colocar uns shapezinho, né? Colocar um shape para arredondar os cantos com rounded corner shape, você pode colocar também. Então aqui é uma personalização como qualquer outro composable, tá bom? Eu não vejo tanto segredo aqui, legal? Tem sim preview, só que eu não vou focar tanto no preview para tentar ser o mais breve possível, acho que eu já até estou consumindo tempo demais, né? E o outro ponto, obviamente, né, é colocar uma ação, por exemplo, um botão que vai ser de salvar, concordar, sei lá, é só para ser um exemplo mesmo, né? Então vou colocar aqui, ó, concordar, não sei, só estou colocando aqui só para a gente ter esse exemplo. Aí aqui dentro, obviamente, a gente vai precisar manipular o isDisplayDialog, indicando que vai ser um falso, tudo bem? Então sempre que você fizer uma ação no dialog, que você pretende que essa ação ela feche, você vai lá e vai alterar o estado, até mesmo na mudança de foco, um clique fora, um clique no dialog, um clique aonde você fizer, tudo bem? Então esse é um ponto importante. Agora que eu fiz isso, vamos executar e vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se esse layout vai ficar bonito. Beleza? O app executou, agora vamos torcer aí para que não seja tão feio, né? E olha só, não ficou tão feio assim, né? Poderia ser melhor, obviamente, mas perceba que a gente conseguiu colocar um dialog. Aí para você colocar um layout mais bonitinho, alguma coisa que você deseja, é aplicando técnicas de Compose, tudo bem? Aí já não tem muito o que fazer, você vai precisar saber as técnicas. Inclusive tem até vídeo aqui indicando como que você pode desenhar as telas com o Jetpack Compose. Lá já passa vários fundamentos que você pode fazer isso, né? Então eu tô clicando aqui. Uma coisa que foi legal agora é que clicando fora ele funcionou, né? Então pode ser que quando colocou o conteúdo, né? Se não clicou no conteúdo, ele conseguiu fazer isso. Então, ó, olha só, funcionou, beleza, abre o dialog, concordar, também funcionou. Então, é dessa forma que a gente trabalha aqui com o dialog dentro do Jetpack Compose. E lembrando, isso é só uma das maneiras, é só uma das implementações. Mas tem, por exemplo, o Alert Dialog, que ele vai te oferecer aí até mesmo alguns slots que você pode utilizar, tudo bem? Para já fazer aí algumas coisas que são comuns aí dentro de dialogs, como é o caso de colocar o botão de cancelar, o botão de confirmar, o título, o conteúdo e assim por diante. Então, eu recomendo fortemente que você explore essa parte da documentação para ter mais detalhes ou até mesmo uma implementação mais fácil, né? Então, deixa eu voltar para minha câmera principal. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nova técnica com Jetpack Compose. Me diga aí nos comentários o que vocês acharam, se já usa, se tem dificuldade ou assim por diante. Fique à vontade também, gente, para recomendar novos conteúdos. Se eu ainda não fiz aí o conteúdo que vocês pediram, me lembre novamente, porque às vezes tem muita coisa e eu acabo priorizando outros detalhes, tá bom? Só para finalizar, novamente, like, comentário, compartilha aí o vídeo, não esqueça da inscrição, porque tudo isso é importante aqui para o canal, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!